a gente fala muito e vê muito pela imprensa a discussão de um choque de civilizações, de uma suposta incompatibilidade entre judeus e árabes. Isso precisa ser desmistificado, tá, gente? Sempre houve, como a Berenice estava dizendo, convívio entre judeus e árabes, e esse convívio ele é muito natural em Israel. Quem pegar um avião nesse momento aqui, desembarcar em Tel Aviv, vai perceber que os árabes eles estão presentes em todas as tarefas, principalmente do trabalho mais precarizado. Então, eles estão entregando comida por aplicativo, eles estão dirigindo os Ubers, eles estão nas lojas, eles estão vendendo cheeseburger, eles estão por toda parte. Agora, existe uma parte da sociedade israelense que defende um Estado apenas sionista, ou seja, um Estado para os judeus e não mais. Então você encontra, e eu já tive essa oportunidade, porque eu já morei em Israel, você encontra facilmente pessoas que dizem, mas esse povo tem que ir para o Egito, eles não têm que ficar aqui. O nosso Estado tem que ser judeu, então tem que... E isso faz parte de um senso comum que é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Você encontra pessoas em Israel o tempo inteiro falando que essas pessoas não deveriam estar lá. Tem pesquisas publicadas, muitas, eu não vou citar nenhuma delas, mas assim, muitas pesquisas publicadas dizendo que o nível entre a população de pessoas que acham que não deveriam ter árabes dentro da população, ele é altíssimo. Ele em algumas das pesquisas, ultrapassa 50% da população de judeus que acha que o país não deveria ter árabes. Tem uma porcentagem também altíssima de pessoas que acham que não deveria ter deputados árabes, que não deveria ter partidos árabes. Tem uma outra parcela da sociedade que, digamos assim, é negacionista em relação ao racismo, o que a gente aqui no Brasil conhece como o mito da democracia racial. Então eles vão dizer, não, mas aqui a gente tem falafel e quibe, você tem médicos que são árabes, né? É um discurso da democracia racial. Mas tem árabes aqui, sim, tem árabes, mas as abordagens policiais são desproporcionalmente consideradas na população árabe, tem uma série de leis que discriminam direitos de judeus e árabes. Para citar algumas, né, a própria educação no país ela é dividida entre um departamento que cuida das escolas judaicas e um outro que cuida das escolas árabes. Um levantamento demonstrou que o gasto por aluno com as escolas judaicas é mais de 10 vezes superior ao das escolas muçulmanas. O hebraico é obrigatório em todas as escolas, mas o árabe não é. Você tem, no caso da cidade de Jerusalém, as pessoas árabes só têm visto de permanência, elas não têm direito e votam nas eleições municipais, mas não têm direito de votar nas eleições nacionais. No caso dos palestinos que trabalham na Cisjordânia, que eles têm, que vivem na Cisjordânia, mas trabalham em Israel, eles recebem um visto, que é praticamente um visto de trabalho, que não garante a eles o direito de acessar os serviços públicos em Israel, nem de comprar uma residência. Então, eles são trabalhadores em Israel, eles fazem a vida deles o dia inteiro em Israel, mas eles têm que voltar para casa e se submeter, às vezes, a mais de um checkpoint, onde as filas são diferenciadas para árabes e judeus, e a fila para judeus demora muito menos e para os árabes demora muito mais, e ele apresenta lá o papel dele para ele conseguir passar e ir trabalhar. Então, essa é uma realidade, né, de uma desigualdade muito grande. Depois, se a gente tiver oportunidade, eu quero falar sobre a dimensão econômica, porque essa não é uma disputa, como eu estava dizendo, apenas moral ou da ética, tem uma questão econômica de fundo. Israel hoje tem uma renda per capita, se a gente considerar israelenses, que ultrapassou a da Alemanha. É uma das maiores rendas per capita do mundo, de acordo com o FMI. Ela vem crescendo num ritmo acima da Europa e até dos Estados Unidos nos últimos anos, e atualmente é uma das maiores do mundo. Só que, para a OCDE, é o terceiro país dos 38 membros que tem a maior quantidade de pobres. O que isso nos indica? De um Estado originalmente com um forte peso do Estado, com uma forte... digamos assim, com um bem-estar forte e um equilíbrio maior entre renda, nos últimos anos, a partir de uma série de reformas neoliberalizantes, é um Estado cada vez mais desigual entre os judeus e desigual ainda mais entre os judeus e os árabes. Então, esse contexto de um custo de vida altíssimo, né, tem vários rankings que apontam que as cidades de Tel Aviv e Haifa são algumas das mais caras do mundo em termos de metros quadrados. Essa relação de um país riquíssimo com metro quadrado muito caro para habitação, um custo de vida elevado, uma desigualdade elevada, e os árabes em uma franca desigualdade para competir pelos recursos, apresenta para mim um cenário, um terreno muito próprio para a fascistização
de um setor da população. Então, existe anteriormente essas disputas ideológicas, étnicas, uma desigualdade também da ordem econômica e da distribuição dos recursos que, na minha opinião, semeia o terreno onde esses demagogos, esses populistas que são abertamente racistas, como aqui a gente conheceu o Bolsonaro, encontram um espaço, um terreno fértil também lá em Israel.